te falar. Jesus Cristo vai te ajudar. Ele tem vitória pra você. Levante a cabeça, meu irmão. Jesus Cristo entrou em ação. Ele vai fazer você vencer. Quando ele chega, derruba a muralha, acalma a tempestade, faz o mar se abrir. Ele está contigo, ele é teu amigo. Ele vai trazer vitória pra você. Quando ele chega, não tem impossível, até o impossível ele vai fazer. Ele é varão de guerra, entra na batalha pra te defender. Quando ele chega, derruba a muralha, acalma a tempestade, faz o mar se abrir. Ele está contigo, ele é teu amigo. Ele vai trazer vitória pra você. Quando ele chega, não tem impossível, até o impossível ele vai fazer. Ele é varão de guerra, entra na batalha pra te defender. Pra te defender. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nossa irmã, neste momento, nos trazendo uma palavra de Deus para nós nesta noite. Cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor. Amém. Estou um pouquinho apanhado da garganta, porque não estou acostumada com esse calor, mas são quase 7 anos. E muito ventilador para a gente dormir, muito ar-condicionado. E aí a gente estranha. Aleluia, Jesus. Mas é uma alegria estar aqui nessa noite com vocês. E eu quero nessa noite ler duas partes da Bíblia, que eu vou ainda mencionar para os irmãos. E depois eu estarei contando um pouquinho como é que é o trabalho lá. E pastor Antônio Albino estará pregando depois. Amém? Pode ser, pastor? Pode ser? Amém. Então vamos ler lá em Romanos 10. Romanos 10, 14. Amém? Palavra bem conhecida. Romanos 10, 14. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Romanos 10 e 14. Amém? Então vamos ler. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Amém. Essa aqui é a tradução da minha Bíblia, a Bíblia brasileira, porque lá não faz Bíblia, viu? Todas as Bíblias que tem lá na Europa vai do Brasil, tá? Mas é uma tradução diferente. Então aqui nós lemos essa pequeno texto da Bíblia que fala claramente nessa Bíblia sobre como ouvirão, como clamarão primeiro, como que vão clamar se não conhecem, como conhecerão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, né? Então aqui eu dava para pregar a mensagem, né? Mas nós não vamos pregar. Vamos lá agora em Filipenses, mais um pouquinho adiante, não muitas páginas. Filipenses 1 e o 6. Filipenses 1 e 6. Talvez a tua tradução seja um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 1 e 6. Estou convencido
do que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vocês têm alguma outra tradução aí? Quem quer ler? O pastor? Ou alguém quer ler uma tradução diferente? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa aqui diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele é poderoso para aperfeiçoá-lo, para fazê-lo melhor até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, conforme nós lemos essa palavra, eu quero começar falando um pouquinho de nós. Quem somos nós? Eu, pastor Antônio Albino. Nós aceitamos Jesus no ano de 89. Nós morávamos em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Nosso primeiro pastor AGC Berto da Silveira. Quem sabe tem alguém que conheça. Aceitamos Jesus, trabalhamos para Jesus ali em Florianópolis, mais propriamente em Biguaçu. Depois de ali nós trabalhamos como missionários em São Paulo. De São Paulo nós retornamos a Biguaçu de volta. De Biguaçu nós descemos a Imaruí. Lá em Imaruí nós conhecemos o pastor Nelson Miranda. E depois conhecemos logo em seguida que o pastor Nelson Miranda se mudou, o pastor João de Deus. Depois de lá de Imaruí, nós fomos lá para Araranguá, onde estava o pastor Nelson Miranda. O pastor Nelson Miranda estava em Araranguá. De Araranguá nós voltamos para Criciúma, e de Criciúma nós retornamos para Capivari de Baixo. E ali em Capivari de Baixo foi a última igreja que nós congregamos e estivemos ali trabalhando, junto com o pastor José Almir Angevix, que é o genro do pastor Juvenil de Florianópolis, da cidade de Florianópolis, capital. E ali nós estávamos ali trabalhando, também conhecemos ali o pastor Wilson de Tubarão, porque moramos um pouquinho ali no Maitá, depois mudamos para Capivari. E o Senhor nos tem abençoado. Aceitamos Jesus no ano de 89, como eu disse, no mês de agosto para começo de setembro, num final de semana, num congresso de missão, num congresso abençoado, nunca me esqueço. Ali o Senhor Deus nos chamou, mas verdadeiramente nós aceitamos Jesus num sábado em Bituba e completamos o culto no domingo, ali no ginásio em Biguaçu. Foi ali que nós aceitamos lá, no sábado e no domingo nós participamos do outro culto lá em Biguaçu. E nós temos alguns filhos, e hoje na Europa comigo mora somente uma filha. Os outros todos moram aqui no Brasil, e lá está minha filha casada, com belga, cursando medicina. O marido dela é um médico formado, já trabalha, faz especialização. Ele nasceu num berço evangélico, numa igreja belga, totalmente diferente de nós aqui do Brasil, totalmente diferente. Mas quando nós estávamos aqui no Brasil, há muito tempo Deus falava conosco. O irmão Edgar, que está aqui, que nós conhecemos, né? Hoje deve ser presbítero, pastor, auxiliar. Então, o irmão Edgar, que nós conhecemos, glória a Deus por isso, ali em Capivari de Baixo, conhece um pouquinho. Ali nós trabalhamos na Vila Flor. E a última pessoa que Deus usou para falar conosco, quando ainda o meu esposo estava no Brasil, foi o Eliezer, cantor Eliezer. Cantor Eliezer, me lembro muito bem, ele chegou e profetizou, e tudo que aquele servo de Deus profetizou ali naquela igreja, tudo que o servo de Deus ali profetizou, o Eliezer, aconteceu na nossa vida. As portas foram se fechando. Como é que você foi? Você leu que como eles vão clamar se não conhecem o povo que precisa de Deus? Vocês não conhecem. Como eles vão conhecer se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Você me pergunta como é que você foi, como é que vocês foram. Nós ouvimos Deus falar, ficamos esperando cumprir. E quando as coisas começaram a apertar na nossa vida financeira, nós não tinha mais solução. Começou a apertar, e o meu esposo disse: eu vou vender o carro e vou para a Europa, porque lá tem o meu sobrinho, quem sabe as coisas vão começar a dar certo lá. Quando ele foi, 3 meses antes de mim e dos meus filhos, ele esteve lá e ficou desorientado lá e não queria, eu quero ir embora. E nesse tempo eu trabalhava ali no círculo de oração junto com a Daisa, junto com a irmã Leci, que hoje é casada com o pastor também. E naquela época eu era a 2ª coordenadora ali de Capivari e também dirigente da congregação, aquela congregação que o irmão Antônio congrega com a esposa do círculo de oração. Fazíamos culto, 10 cultos à noite na segunda-feira, equipe de mulheres, e Deus trabalhava grandemente. E num daqueles cultos Deus falava comigo que Ele voltaria para me buscar com os meus filhos, mas que eu tinha que segurar firme as pontas, porque eu não sabia o que estava se passando lá. Eu orava muito, eu jejuava muito, pedindo para que Deus guardasse a vida dele, porque eu não sabia o que estava acontecendo lá. Quando ele chegou, ele disse: mulher, nós não vamos mais para lá. Eu disse: estás enganado, porque Deus falou comigo que nós temos que voltar. Foi nessa hora que eu tive que decidir. Se eu digo não, nós vamos ficar, nós ficávamos. Mas eu disse não, porque eu sei que Deus falou comigo. E há muito tempo atrás, quando a minha mãe, que é cristã, meu pai mora em Joaçaba, são vivos ainda, eu dizia: mãe, eu vou para um lugar muito longe. E eles não acreditavam, mas eu sabia que nós tínhamos chamado, e sabia que Deus tinha falado conosco. E essas profecias foram mais de 10 anos esperadas. E como você foi, irmão, então, lá para aquele lugar? O Senhor um dia falou: não te preocupa como você vai chegar naquele lugar, porque eu vou dar recurso, e quando vocês verem, os pés de vocês vão estar lá. Não vai ser homem nenhum que vai enviar, mas é eu mesmo. Amém. Aleluia. E ele mostrava muitos trilhos de trem, muitos trem passando na nossa frente, muitas vitrines de vidro, tudo vidro. Lá os prédios são tudo de vidro, e eu moro na frente de uma estação de trem há 4 anos já. Aleluia. Porque Deus é fiel, meus queridos. Por isso eu falei, eu li aqui na palavra, que o Senhor, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que você, meu irmão, que aceitou Jesus ontem, anteontem, a semana passada, que o pastor até falou aqui, não se preocupe, venha para a presença do Senhor, esteja na casa de Deus, seja fiel, aleluia, porque tudo aquilo que o Senhor começou, Ele vai fazer. E você, irmã, que tem promessa, fique na dispensação do Senhor, com gratidão, com coração voluntário, com gratidão, porque senão, minha irmã, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Cantaraba, chura, mandaraba, cantaraba, shai. Você não vai a lugar nenhum. Aleluia. Porque quando cumpriu o tempo, o Senhor colocou os nossos pés lá. Com que recursos nossos? Não, o dele. Porque tudo é dele, tudo é dele. Se você trabalha, porque Ele te deu o trabalho. Se você tem saúde para trabalhar, porque Ele deu saúde. Não sobra nenhuma glória para mim e para você, não. Não sobra nenhuma glória. Tudo é dele, tudo é para Ele, e tudo vai para Ele. Ele nos colocou lá, Ele nos enviou. Foi Ele, Ele, aquele que se preocupa com você e comigo, aquele que é fiel, aquele que diz: eu estou contigo, aquele que diz: eu te sustento, aquele que diz assim: ó, você não tem agora, mas amanhã você vai ter. Aleluia. Aleluia, Jesus. E daí foi fácil. Chegamos lá, Abel, viajamos aqui, meus queridos, em 2006, dia 4 ou dia 2 de qual mês? Setembro, né?
Agosto. 6 de outubro, nós descemos em Roma, na Itália. Vocês sabem que a Europa ainda entra sem visto. Chegamos lá, a minha filha mais nova e o meu filho mais novo. Chegamos lá. Quando estávamos na fila, eles já chamaram a minha filha, que era uma mocinha de 15 anos, para o lado, por causa da prostituição que existe lá. Os moços são muito visados. E aí a minha filha sozinha, já foi toda a família perto. E perguntaram se nós tínhamos condições, tinha dinheiro para passar os 3 meses. E nós tínhamos na época. E aí nós passamos. De Roma fomos para a Bélgica. E lá na Bélgica, nós chegamos lá. E agora? Fala 3 línguas na Bélgica. Francês, Nederlândia, que é o holandês, e o inglês. E o alemão. Porque assim, ó, na costa que divide com a Alemanha, alemão. Na costa que está divisa com a França, francês. Na costa da Holanda, holandês. Então são muita língua. E o inglês que fala fluentemente lá, todo mundo fala inglês. Então nós chegamos lá. Não sabia nada, nem nós, nem meus filhos. Moramos um pouco na capital, Bruxelas, aonde a minha filha mora hoje. E lá em Bruxelas tem mais de 75 mil brasileiros que já o governo contabiliza. Mais de 75 mil brasileiros na capital. Chegamos lá, irmãos, totalmente diferente, não falando a língua, sem pátria, forasteiro em terra estranho, não sabia comprar um pão, não sabia nada. Mas nós congregamos um pouco em Bruxelas e depois vamos abrir um trabalho na cidade de Antuérpia, onde eu moro até hoje. Até hoje eu moro lá, na área holandesa da Bélgica. Na área holandesa da Bélgica. E lá nessa área holandesa é onde tem os judeus. Os judeus moram lá. E lá existe todo diamante que vem de todo lugar do mundo. Ele vem bruto, ele é tratado lá, transformado em anel, em tudo. É nessa região. É a segunda cidade mais rica da Bélgica. A primeira mais rica e a segunda maior da Bélgica. Lá em Bruxelas tem o centro europeu, aonde tem os prédios enormes, aonde se reúne o povo do mundo inteiro, junto com os Estados Unidos, para decidir o que vai ser do mundo. É lá na capital. O nome Bruxelas não tem nada a ver com bruxa, viu, meus queridos? Pode ser que o anticristo saia de lá, mas não tem nada a ver Bruxelas com bruxa, porque em francês é sorcellerie. Bruxa é sorcellerie, não tem nada a ver. Então, meus queridos, lá na cidade que eu moro está o diamante, a área rica daquele pequenino país. Aonde a colônia lá no Congo foi colônia do rei da Bélgica, e eles roubavam, matavam, tiravam as mãos, matavam os africanos para roubar o diamante e trazer tudo para a Bélgica. E o judeu trabalha com pérola lá. Com pérola lá. Os judeus são muito ricos. Então lá nós chegamos. Passeamos o primeiro dia na praça. Não escutamos ninguém falar português. Lá não tem 75 mil brasileiros naquela cidade. Tem é lá em Bruxelas. Mas lá onde nós moramos não tem muito brasileiro. Andamos no centro da cidade, nas ruas principais. E eu tentava escutar uma palavra em português, abria minha orelha. E nada, daqui a pouco, eu chamo o Tony, né, para ele, né, Tony, eu acho que escutei alguém falar brasileiro, vamos atrás. Escutava mais um pouquinho, não era não. Abrimos a igreja. Aqui no Brasil, irmãos, nós sempre trabalhamos com esses pastores. E o único lugar que nós fomos pagos para trabalhar foi com o pastor João de Deus. O pastor João de Deus nos assalariou aqui, por um tempo. Mas o resto foi tudo voluntário. São Paulo, onde nós tivemos como missionários, como obreiros de igreja, sempre foi voluntário, fazendo o melhor para o Senhor. Porque quando nós fazemos, se nós recebemos ou não recebemos, nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Amém?
E então lá, nós estávamos lá voluntário. Aí fomos alugar uma sala, alugamos uma sala, dividimos com uma igreja de língua espanhola. Ela fazia culto num horário e nós no outro. A sala. E aí não ia ninguém no culto, claro, nós não conhecíamos ninguém. Como é que nós íamos? Nós não sabia falar. O que aconteceu? Eu disse, vamos orar. E o pastor, vamos orar. Então, num domingo, a gente levava os 2 filhos, orávamos, a Thalita cantava, o Abílio Neto não cantava, era pequeno, ele pregava, eu dirigia o culto. No outro domingo, ele dirigia o culto e eu pregava. Senhor, dá uma estratégia. Senhor, dá uma estratégia. Eu estou contando isso para que depois no final você saiba por que você está aqui num lugar tão rico e muitas vezes só reclamando da vida. Senhor, dá-nos uma estratégia. E joelho no chão, joelho no chão. E o Senhor me mostrava umas ruazinhas pequenininhas, estreitinhas. E eu disse, meu Deus, tem que achar esse lugar. Tem que achar esse lugar. Aí oramos e o Senhor nos deu uma estratégia. Fazer cartazes grandes. Lá se chama afiche. Os afiches. E colar nos lugares permitidos. Aí chegava nas cabines telefônicas, que aqui se chama La House, né? E lá também tem cabines telefônicas, La House, cafés, que são os bares, ou em lugares públicos, que aqui também tem, para botar cartaz, colocava os cartazes lá. Senhor, posso colocar um cartaz aqui? É de quê? Levava alguém que já conseguia traduzir lá da capital. Igreja, que quer dizer igreja, quer que pode como inglês. Sim, pode botar. Outros não bota, mas a maioria, meus irmãos, aceitavam. Tem muito indiano lá. Acho que eu sou meia índia, né? Eles olhavam para mim e deixavam colocar. Aí colocava os cartazes. Quando nós começamos a colocar esses cartazes, começou a aparecer gente. Telefonar. Aquele lugar, meus queridos, só tinha... Os primeiros pessoas que procuravam a igreja eram só prostituta. Mulheres desviadas, com a vida sentimental, a vida espiritual, lá embaixo. Muitas daquelas mulheres até hoje não conseguiram se libertar, não. Até hoje não conseguiram se libertar, continuam na profissão, porque lá é uma profissão registrada, o governo apoia. É uma profissão que não pode ser discriminada, porque senão vai preso. É igual qualquer outro trabalho. Elas tanto trabalham na rua, nos cabaré, ou então em vitrines. É verdade. As mulheres ficam nuas nas vitrines, como esses manequins que vocês vêem muitas vezes em biquíni, calcinha, sutiã, ou sem nada, quando é tirada a roupa, para trocar a roupa daquele manequim. Lá as mulheres ficam nas vitrines. Tem as ruas. Eu digo que naquela rua, a fila nunca acaba. Porque você às vezes é obrigado a passar por aquelas ruas. Mas ali tem congestionamento, fila 24 horas. As mulheres entram com seus maridos para ir para dentro lá das cabines. Com aquelas mulheres. Entra homem sozinho, homem com mulher, e é aquela coisa. É verdade. Então como vão clamar se não conhecem? E como vão conhecer se não tem quem pregue? Alguém tem que ir. E o mínimo que você, minha irmã e meu irmão que está aqui, tem que fazer é orar incessantemente, cada vez que você dobrar o joelho, por salvação de alma, por libertação de vida nesses países, irmãos. O ateísmo é o que domina lá. O ateísmo domina, o satanismo domina, o ocultismo domina, o poder do capitalismo, é tudo ismo lá. Capitalismo, só penso em dinheiro, o meu braço. Só pensam em ocultismo. Não tem igreja assim escrito igreja de Satanás, é muito raro. Mas o ocultismo lá opera, domina. Os ares são pesados. Quando você chega de Portugal, que você desce no aeroporto da Bélgica, em Bruxelas, o peso é outro. Quando você desce da França, que chega no aeroporto, ou mesmo de carro, porque lá é muito perto, chega lá, vamos supor, sai de lá de Paris, que é o centro do mundo, bonito, e chega na Bélgica, o peso é outro. Porque aqueles políticos, aqueles homens que estão lá para administrar o mundo, eles são tudo satanista. Tudo satanista. Então, lá nós estamos.
Chegou as primeiras almas. E nós ficamos felizes. Muitos não se firmaram. E depois nós continuamos com muitas estratégias. Estratégia de orar, de entregar folheto. E me lembro um dia que veio uma irmã da Holanda e nós fomos entregar folheto. Chegamos nos café e o belga dizia assim: "Oh, minha querida", em holandês, e a irmã sabia bem falar o holandês: "Se você veio aqui para ganhar um homem, você tem um homem aqui para você. Agora, se você veio aqui para entregar um folheto, pode sair daqui. Ninguém precisa de Deus aqui. O Deus nosso é o nosso dinheiro." E a gente tenta convencer por dentro da Bíblia e eles ficam renegados. Fazemos passeata, vai a minoria. Fazemos marcha para Cristo, vai a minoria. Mas é como aqui no Brasil, quando se faz uma manifestação gay, é uma multidão. O governo apoia, a polícia vai cuidar. Mas quando é aquele pouquinho das igrejas que se reúne, é maior dificuldade. Você tem que ter um trabalho de 6 meses com o prefeito da cidade para poder fazer isso. É muito difícil. Nós colocamos um dossiê para pedir a nossa identidade belga. Tivemos 3 respostas negadas. E numa daquelas respostas veio assim: a Bélgica não precisa de pastor. Irmãos, eu estou arrepiada falando isso. E calaba shura manda raba cai, cala shura manda raba conde riba laba shai, e calaba shura manda raba canda riba laba shai, ai canda riba laba shai, canta raba shai. O Senhor diz para alguém: pare de calabacaia, para de reclamar. Pare de reclamar, você está no maior paraíso. Pare de reclamar. E diz assim: nós não precisamos de pastores. E 3 vezes nós recorremos para ter a nossa identidade belga. Porque o pastor abriu, lá não é igreja, se chama uma empresa sem fins lucrativos. Eles não registram igreja. É empresa sem fins lucrativos. Se chama VZTOE, em holandês. E aí a igreja estava legal. Há muitos anos que nós temos a igreja legal. Mas o nosso dossiê não tinha sido aceito para nos dar a identidade belga para poder estar lá. A empresa era legal, que é a igreja. Porém, o presidente da igreja não tinha legalidade. Muitos brasileiros são deportados cada dia lá na Europa. Em situações difíceis. Pego no trem, pego no sinal vermelho, porque passou o sinal vermelho, é multado, pede identidade, então eu não tenho identidade belga, então você vai para o Brasil, vai para outro lugar, da onde você veio, você vai. Andou de bicicleta sem as luzinhas atrás, polícia para e multa, pede identidade nos trem e manda. Nós vivemos todo esse tempo lá. Vai fazer 7 anos que o meu esposo foi, agora em maio. 7 anos. Nunca tivemos um problema só com aquela nação. Nenhum, meus queridos. Porque quando Deus manda, Ele é o responsável por você. Quando Deus manda, Ele te guarda. É o mesmo Deus que guarda lá no deserto, e lá onde não tem ninguém. É o mesmo que te guarda lá, no centro do mundo, lá onde tem muito ao redor de você. E se você não tem uma fé assim, nem tira o teu pé. Nem tira o teu pé, porque vai só sofrer e vai voltar de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque lá é muito diferente. Polícia parava. Tivemos muitas vezes, uma vez tivemos que chamar a polícia dentro da minha casa, porque alguém se trancou. Chamamos o SAMU, e o SAMU não pode explodir a porta para tirar a pessoa de dentro do banheiro. E o pessoal, os paramédicos disseram: aqui ela não pode ficar, tem espelho, tem secador de cabelo, tem não sei o que, essa pessoa está com problema psicológico. Então chamaram a polícia foi na minha casa, eles conheciam onde é a igreja. Nunca um problema com eles, nunca fomos interrogados, nunca tivemos um probleminha com esta nação. Amém? Então, meus queridos,
como nós aprendemos a viver naquela nação. Totalmente diferente daqui. Totalmente diferente daqui. Lá onde nós moramos, como já disse, não tem 75 mil brasileiros. Lá tem menos. Lá tem Moçambique. Toda a África tem naquela região que nós moramos. Os asiáticos, os belgas normal, ali os latinos, tudo naquela área. Então lá nós temos uma igreja hoje, que já não é mais com a pastora aqui do Equador, mas uma igreja que nós alugamos independente, um prédio inteiro, nós moramos na frente da estação. E ali tem irmãos que eles moram 45 minutos com um trem numa velocidade de 100 e poucos quilômetros por hora, né, pastor? 160 quilômetros por hora esses trem. Lá temos irmãos que vêm 45 minutos. Uma ex-aeromoça da Angola, Arline Angola, uma senhora já. Uma outra angolana casada com um holandês. Uma belga com duas meninas, duas mocinhas. Elas vêm no mesmo trem, 45 minutos num trem de grande velocidade. Não o TGV de alta velocidade, mas de 100 e poucos quilômetros por hora. Para chegar na igreja um dia por semana. Porque nos outros dias não dá para ir na igreja. E quando eles chegam lá, termina o culto, eles não querem mais ir embora. Porque nós, pastores lá, muitas vezes, temos que negar verdadeiramente a nós mesmos. Deixar os nossos desejos e fazer a vontade de Deus e nos dar para aquelas vidas. Lá nós não somos só pastores, porque eu creio que o pastor aqui também tem que ser a mesma coisa que lá. Lá nós somos pastores, somos pais, somos mãe, somos avós, somos irmãos e irmãs uns dos outros. Muitas vezes, sabe o que eu sou lá? Cozinheira deles, porque eu faço comida e eles não têm tempo de cozinhar, muitas vezes trabalho muito. Eu faço comida e tenho prazer de oferecer comida para eles. Irmãos, aleluia. Irmão, aqui era tão fácil. Aqui é tão fácil. Lá é tão difícil para um belga se converter. Lá não existe na nossa igreja, pela graça de Deus, não existe problema nenhum. É como uma família reunida, que todo mundo se ajuda uns aos outros. Os milagres que Deus fez lá. Uma irmã de São Paulo, casado com um uruguai, morava na Holanda. Ela vinha 50 e poucos quilômetros com o marido. Ela chegou lá também desesperada. Ela estava cometida com câncer no peito, já estava 1,5 kg. Quando ela teve a cura, o caroço já estava em 1,5 kg, o câncer. Essa irmã é uma pessoa de uma família famosa em São Paulo, da televisão. Essa irmã recebeu a cura, hoje está nos Estados Unidos. Gastou todos os recursos, aí depois botou a fé em ação. Sofreu. Uma irmã estava 7 anos casada. Aceitaram Jesus, a família toda. Tudo aceitaram Jesus. 5 pessoas aceitaram Jesus. Hoje são 5 pessoas, porque nasceu o bebê. A irmã era estéril, não podia ter filho. Ela tinha, o esposo era estéril. Ela tinha uma menina aqui no Brasil, aí foi para lá sozinha com a menininha e casou com um angolano. O Senhor também, depois de 7 anos, abençoou, o milagre aconteceu, ela engravidou. Sem nenhum tratamento médico, porque não tinha tratamento médico nenhum mais para aquele homem. Quando ela estava grávida, deu aquela doença que daqui, apendicite, estourou. E ela estava grávida. E o médico disse, para fazer essa cirurgia eu tenho que te anestesiar. E se eu anestesiar, o bebê vai morrer, porque ele tinha 3 mesinhos por aí de gestação. Se eu anestesiar você, esse bebê morre. E ficaram enrolando. E um dia nós subimos naquele hospital, eu e o pastor. E entramos lá e o pastor orou, o pastor Albino orou por essa mulher, essa irmã, chamada Françoise, casada com um angolano, que é da Bahia. E ela sentiu que aquele calorão veio nela e deu uma dor forte depois que o pastor saiu. E logo em seguida ela adormeceu e ela disse que sentiu que o enfermeiro veio no quarto e saiu, olhou para ela assim e saiu.
Quando pela manhã foram fazer os exames nela, ela não tinha mais nada. O que tiveram que fazer? Mandar ela para casa. Mandaram ela embora. Nasceu a Inoa no dia 27 de junho, que eu assisti o parto mais lindo do mundo. Nasceu essa menina. Muitos outros milagres de salvação. Famílias separadas, muitas se reconciliaram. Muitos. Mas irmãos, lá é totalmente diferente. Nós levamos em média 3 anos para conseguir entender como trabalhar naquela nação para Jesus. Hoje nós estamos aqui, mas eu sei que tem grandes coisas para se fazer lá. Para encerrar, eu quero dizer que quando nós decidimos agora vir para o Brasil, minha filha casou, o meu filho mais novo foi 3 vezes para a Europa, voltou, como eu comecei a dizer antes, não se adaptou, uma vez que dá uma depressão nele. O inverno a gente passa um mês inteirinho sem ver o sol. Já pegamos 11 graus negativos com neve o mês inteirinho na porta da casa. Quando começa a derreter aquela neve, aquele vidro, e você tem que sair, as pessoas caem na rua. Cada pessoa tem que limpar a frente da sua casa com sal, com alguma coisa, porque se um irmão, uma pessoa cair ali, você vai pagar todas as despesas. Se ele vai para o hospital, quebrar o pé, quebrar a perna, morrer, você é o culpado. Lá a lei funciona de verdade. Como diz o patrão do meu esposo, pilantragem aqui não pode se criar. Ele achou essa palavra em português para dizer para nós. Pilantragem, malandragem não pode se criar. Mas eu sei que eu estou numa região aqui que é descendente de europeu. E sei que aqui o povo é muito sério, porque nós trabalhamos muito nessa região, eu e o meu esposo, vendendo equipamentos odontológicos. Viu? Então vocês são descendência da Europa. Tenho certeza que são. Então lá é assim. Então meu filho veio várias vezes e agora decidiu vir morar, o menor, em Tubarão, e está ali em Tubarão.